Saúde, família do coração! Você sente dor no corpo com frequência? Uma dor em uma parte do corpo ou o corpo todo, que vai e volta? Ou uma dor que não entende o motivo? No vídeo de hoje, eu vou falar de 9 causas de dor no corpo que podem te ajudar a melhorar a sua dor. Número 1. Infecções e febre. Quando o nosso organismo é invadido por vírus ou bactérias, o nosso sistema imunológico ele é ativado e ele começa a combater esses invasores. O processo de combate ele vai aumentar a produção de agentes inflamatórios, que são chamados aqui de prostaglandinas e de citocinas, que vão ajudar o nosso corpo a eliminar essa infecção, mas essas substâncias elas também têm um efeito colateral de causar inflamação. Isso vai causar dor no músculo, vai causar dor nas articulações. E quando a gente está infectado, ocorre a liberação também de hormônios como, por exemplo, a noradrenalina, justamente para estimular nossos músculos a ter contrações que vão gerar calor, que é um dos motivos que gera febre, por exemplo. Essas contrações musculares que vão ser involuntárias, elas podem causar o calafrio, podem causar dor no corpo todo, um cansaço, uma aceleração do coração, uma fraqueza e também uma sensação daquele mal-estar geral chato. O corpo ele vai lutar para se manter aquecido. E esses são os motivos pelo mal-estar importante que é causado pela febre e pela infecção. A segunda causa de dor no corpo são doenças reumatológicas, como lúpus, esclerose múltipla, artrite reumatoide, fibromialgia. Pessoal, as doenças reumatológicas são várias doenças. É um assunto muito complexo, muito difícil, que depende muito de um especialista, que é o reumatologista, para identificar. Se você tem dor nas articulações, se você tem dor nos músculos, procure um reumatologista para entender se isso pode ser uma doença que precisa de alguma medicação específica e um tratamento específico. A terceira causa de dores no corpo são as estatinas, aquelas medicações para o colesterol. Pessoal, diferente do que muita gente pensa, as estatinas, elas raramente causam dor muscular. Mas Mozart, eu tomo estatina e tenho dor. Beleza, você pode ser um desses pacientes. Mas o que a gente sabe de literatura é que as pessoas têm tanto medo de tomar as estatinas e ter dor no músculo, que tem um efeito chamado efeito nocebo. Esse medo todo que é produzido gera justamente sintomas no paciente que vão ser de dor. Mas isso não é necessariamente causado pela estatina. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, o link aqui embaixo e lá no finalzinho, para vocês entenderem mais sobre dor muscular por estatina. A quarta causa são exercícios exaustivos. Tem uma síndrome chamada síndrome compartimental crônica do exercício. Pessoal, é importante vocês aprenderem isso. A síndrome compartimental, ela é caracterizada por distúrbios que geram muita dor, tanto nos membros inferiores quanto nos membros superiores, que são causados por um aumento da pressão desses músculos no compartimento, por exemplo, da perna. Isso acontece tanto durante quanto depois de uma prática de atividade física muito intensa. A ativação do músculo realizada durante o exercício, com muita intensidade, durante muito tempo, vai elevar muito a pressão desses músculos. Isso pode gerar aí uma dor que é muito chata. Existe aquela dorzinha do exercício que tem a ver com a degradação do músculo, com a lesão do músculo. Isso daí também pode acontecer. Mas essa síndrome compartimental é uma combinação de vários fatores. Então é importante, para quem é atleta e está assistindo esse vídeo, tem muita dor, isso talvez seja uma das causas. E reforço, a dorzinha causada pelo exercício, isso tem a ver, muitas vezes, com o seu preparo físico, com a sua quantidade de músculo, com a força do exercício, com a sua falta de capacidade de levantar peso. E ela acaba sendo, muitas vezes, um resultado de um crescimento, de uma melhora da quantidade do músculo. Isso é importante, pessoal. Queria interromper para pedir a gentileza de você se inscrever aqui no meu canal, deixe um like, ative o sininho para os novos vídeos, deixe um comentário, compartilha nos grupos de WhatsApp, manda no grupo do trabalho, manda no grupo da família. Isso me ajuda muito, ajuda o YouTube a me mostrar mais para mais pessoas. Isso me ajuda a continuar aqui no YouTube, tá bom? Por favor, pessoal. Continuando. A quinta causa é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é quando a tireoide funciona menos. Mas principalmente o hipotireoidismo grave, por muitos anos e não tratado corretamente, pode causar dor muscular. Não é qualquer hipotireoidismo. Ele pode, além de dor muscular, causar rigidez e inchaço nas articulações, principalmente das mãos, dos joelhos e dos pés. Além disso, o hipotireoidismo maltratado ele pode dar uma coisa chamada de neuropatia periférica, que é uma alteração na inervação que pode dar formigamento e dor. O hipotireoidismo também pode causar retenção de líquidos
a inflamação e câimbras frequentes. Então, se você tiver hipotireoidismo, pode ser uma das causas. Mas reforço, pessoal, não necessariamente se você tem dor no corpo e tem hipotireoidismo, a dor no corpo é causada pelo hipotireoidismo. Ele tem que ser muito forte, tem que estar maltratado e aí sim pode ser a causa. A sexta causa de dores no corpo são alterações em minerais, como cálcio, magnésio, sódio e potássio. Você pode ter essas alterações por uso de medicações como diuréticos, por uma disfunção dos rins ou por alguma outra alteração do metabolismo. A sétima causa é a vitamina D baixa. Quando os níveis de vitamina D estão baixos, os pacientes eles podem se queixar de dor nos ossos e dores musculares, fraqueza generalizada, câimbras. A vitamina D ela é importantíssima para o nosso corpo absorver adequadamente o cálcio e o fósforo e ajudar a ter os nossos ossos mais fortes. Então, a vitamina D baixa pode aumentar o risco de lesão nos ossos, de fraturas, de lesões musculares, de fraqueza muscular importante. Então, mantenham sempre o nível adequado de vitamina D. A oitava causa é o estresse, a tensão. Pacientes que vivem em constante estresse, tensão no trabalho, na vida, isso vai fazer o nosso corpo liberar dois hormônios principalmente, a adrenalina e o cortisol. Esses dois hormônios, eles vão deixar a gente tenso, vão deixar nossos músculos contraídos, vão deixar a gente numa posição de pescoço ruim, vão deixar a gente, às vezes, balançando as pernas o dia inteiro, vão trazer uma tensão para o nosso corpo e podem causar, por exemplo, inflamação. Então, pessoal, uma das grandes causas de dor no corpo todo, de desânimo, de fraqueza, é o estresse. Então, cuidem do estresse, que vai melhorar muito a saúde de vocês. A nona causa é a posição no trabalho. Pessoal, a gente chama de ergonomia no trabalho. Quando a gente fica sentado por horas e horas no nosso trabalho, ou fica de pé, ou levanta peso no trabalho, independente. Trabalho, a gente passa grande parte do nosso dia. Então, por exemplo, se você está no computador com o pescoço baixo, as costas invertidas, com as pernas tortas, não tem como você não ter dor no pescoço, ter dor no braço. Existem lesões que são causadas pela nossa posição por muito tempo. Pacientes, por exemplo, ficam de pé muito tempo, podem ter dor na coluna porque o sapato não está adequado, porque fica curvado, porque coloca o peso em outra parte do corpo. Pacientes, por exemplo, que têm trabalho braçal como pedreiro, por exemplo. Poxa, se ele pega algum peso muito diferente, ele vai ter lesão. Então, a posição no trabalho é algo que vocês devem prestar atenção no dia a dia. Para quem trabalha no computador, pessoal, ideal, monitor aqui na altura dos olhos, o braço em 90 graus, as costas encostadas, as pernas no chão. Tá bom? E a décima causa é a posição de dormir. Muita gente tem dor no pescoço e dor nas costas porque dorme em posições ruins. Idealmente, o melhor jeito para dormir é de lado, com o travesseiro aqui na altura entre a orelha e o ombro, nem muito mais alto para a gente não ficar torto, nem muito mais baixo. Essa posição de lado deixa a nossa coluna mais adequada. Agora, se a gente dorme de bruço, a nossa coluna ela fica muito tortuosa. Se a gente dorme de barriga para cima também, muitas horas durante a noite, isso pode trazer dor. Então, a posição de dormir é uma das causas de dor muscular nos pacientes. Tem paciente, olha só, que dorme às vezes com a perna puxada, torta, isso também pode gerar dor nesse paciente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like, se inscrevam, isso me ajuda muito aqui no YouTube, se inscreve lá no meu canal, ativa o sininho para os novos vídeos, compartilha esse vídeo aqui na internet, nos grupos de WhatsApp, me ajudem aqui no YouTube, pessoal. Até a próxima!